Caso Genivaldo. Minha amiga, meu amigo, vocês não imaginavam que íamos voltar a falar desse assunto. Porque o crime aconteceu, os anos se passaram, julgamento aconteceu, 3 policiais rodoviários federais apontados, né, como os causadores da morte, 3 condenados, mas aí agora, Lucas Moura, sobe a pena de 2 dos 3 policiais condenados. Qual foi essa diferença de pena? Por que isso aconteceu? Explica pra gente todos os detalhes. Lucas Moura, boa noite. Mariana, boa noite a você e a todos que nos acompanham mais uma vez. Para começar a explicar essa história, vamos primeiro separar os réus que foram julgados neste caso, dizendo que Paulo Rodolfo, todos nós sabemos, foi condenado por homicídio triplamente qualificado, condenado a 28 anos de prisão. Foi condenado pelo crime, a sentença publicada do crime foi essa, e essa sentença não teve absolutamente, pelo menos não até o momento, nenhuma alteração. Essa sentença foi mantida. Estamos falando aqui de alterações nas sentenças de Kleber Freitas e William Noia. Kleber Freitas e William Noia foram condenados pelo crime de tortura com resultado morte. Sentenças iguais para ambos pelo mesmo crime. E aí eu até anotei aqui, Mariana, para não ter erro, para que o público de casa possa entender. No dia do julgamento, no final do julgamento, todos lembram, era de uma sexta para um sábado, a sentença foi dada já na madrugada do sábado, todos cansados. A sentença que foi lida no plenário, e isso não necessariamente está registrado, mas é o que se entende, já que todos os veículos de comunicação e de imprensa noticiaram essa sentença, dava conta de que os dois tinham sido condenados a 23 anos, 1 mês e 9 dias de prisão. Essa foi a sentença que foi lida lá no dia, 23 anos, 1 mês e 9 dias. No entanto, há uma diferença entre a sentença que foi lida e publicada pelos veículos de imprensa para a sentença que efetivamente foi publicada pela Justiça Federal. Na verdade, a Justiça Federal publicou para eles uma sentença de 22 anos, 2 meses e 25 dias. Isso me gerou até uma dúvida que eu sanei. Tive acesso, inclusive, à decisão, tive que buscar, ler a decisão para poder observar que, de fato, apesar de no dia ter ganhado notoriedade apenas de 23 anos, 1 mês e 9 dias, a pena publicada foi de 22 anos, 2 meses e 25 dias. Pois bem, essa era a pena que estava valendo. No entanto, o Ministério Público Federal aqui em Sergipe deu entrada em um recurso que se chama embargo de declaração. O Ministério Público afirmou que, no momento em que o juiz foi fazer o cálculo da pena, o que no ambiente jurídico se chama de dosimetria, um processo complexo que envolve 3 fases, não é simples de entender, mas no momento em que ele foi fazer esse cálculo, ele levou em consideração que a tortura praticada contra Genivaldo foi uma tortura que foi praticada em 2 frentes. Primeiro, foi praticada por um agente ou por agentes públicos. Eles eram policiais rodoviários federais. E a legislação brasileira estabelece que quando a tortura é praticada por agentes públicos, ela pode ser acrescida por até 1/3. Pode ser acrescida em até 1/3. Além disso, foi uma tortura praticada também contra uma pessoa com deficiência, já que era fato notório que Genivaldo era esquizofrênico. Isso foi dito no momento da abordagem. Pela pela tortura praticada contra uma pessoa com deficiência, a pena também pode ser acrescida em 1/3. O que acontece é que, de acordo com o Ministério Público, no momento em que o juiz foi fazer o aumento da pena, acrescer a pena por conta da tortura ter sido praticada por agente e ter sido também praticada contra uma pessoa com deficiência, o juiz acresceu em uma só vez, ou seja, acresceu só por um dos motivos. E já existe uma decisão da STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, no caso em que há tortura praticada por agente público e contra pessoa com deficiência, as 2 causas de aumento de pena
devem ser consideradas. Ou seja, a pena teria que ser aumentada por ter sido praticada por agente público e novamente aumentada porque foi praticada contra uma pessoa com deficiência. Foi isso que argumentou o Ministério Público, um pedido apoiado pelos assistentes de acusação e que foi referendado e reconhecido pelo juiz do caso. Então, o embargo de declaração foi apresentado. Os advogados de defesa dos réus apresentaram contrarrazões, mas as contrarrazões não foram aceitas, permaneceu o que disse o Ministério Público e a pena saiu de 22 anos, 2 meses e 25 dias para 23 anos, 8 meses e 14 dias. Valor, tempo, né, que já era superior ao que foi lido no dia, mas que com certeza é muito superior ao que foi publicado, uma diferença aproximada de 1 ano e meio de diferença essa pena, portanto. Eles tiveram um acréscimo de aproximadamente 1 ano e meio. 23 anos, 8 meses e 14 dias, esse é o número que deve ser anotado agora, porque é a nova pena de Kleber Freitas e William Noia. Só reforçando, Mariana, esta é uma decisão ainda em primeiro grau. Foi a reforma, vou usar essa expressão, da decisão ainda em primeiro grau. Lógico que depois de publicada essa decisão definitiva no primeiro grau, cabe recurso tanto do Ministério Público e assistentes de acusação, como também das defesas. E conversando com juristas, estudiosos da área, é muito provável, é o que pensa a maioria dos estudiosos, é muito provável que tanto defesa como acusação recorram ao TRF, que é a próxima instância para este caso, e obviamente a acusação querendo que a pena aumente ainda mais e defesa querendo que a pena caia. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.